Oi, rede de ID da Exec no Brasil, tudo bem? Eu sou a Gabi, sou Analyst ID da Exec no Brasil e vou aqui falar sobre métricas da área de gestão de dados para ID. E aí, o que a gente vai encontrar, né? Quais são os números que a gente deve olhar, onde encontra eles e com qual frequência a gente deve olhá-los. Os números que a gente deve olhar são as nossas KPIs, então a gente precisa analisar a questão de planejamento e atingimento, a questão de conversão, né, de aplicante para aceito para approval, de approval para realize, aplicante para approval, realize para finish completed. Host também é importante, porque se você está planejando 50 APDs, você precisa ter 50 hosts. E também a conversão de open para approved, porque fizemos promessas para startups e é um corner com attraction ou, no caso, seu B2B. E aí, por que é importante fazer esse tipo de análise? Porque se ao longo prazo você não estiver recebendo o número de aplicantes ideal, que foi o que você planejou, isso vai significar que você não vai obter os seus resultados esperados. E aí é muito importante você fazer essas análises não só de forma individual, então da sua área. É importante você olhar isso também com suas cooperações. Então, quando você for fazer o planejamento ali, né, quando você trouxe uma estratégia de tem 10 aplicantes para um APD, você está contando que você tem esses 10 aplicantes. Se você não tiver, você está percebendo que você está com um gap dentro do seu processo, e aí é importante conversar com suas cooperações para saber como suprir esse gap para vocês conseguirem tirar esses resultados. Mas não só em questão de geral, em questão de cooperação, né, individual, perdão, a gente precisa também analisar a questão geral para a gente entender como que estamos em relação à rede. Então, às vezes, está com uma baixa de aplicantes de uma forma geral, não só para o seu escritório. Então, como consegue trabalhar isso de forma efetiva? Ou, às vezes, o CLX está com muitos aplicantes. E aí já tentou conversar com esse escritório para poder ver quais são as estratégias que eles estão conseguindo para alavancar esses resultados, para assim você conseguir suas conversões. Então, esses são números bastante importantes para você poder analisar para conseguir tirar os seus resultados. E aí, onde que a gente encontra, né? A gente encontra no Core, e aí lá tem também as conversões. A gente encontra no Expa, e aí lá tem inclusive uma questão de gráfico, né? E tem como também você trazer onde entram o seu maior número de aplicantes, para você conseguir fazer uma projeção dos seus resultados. Também tem pódio, porque você é uma pessoa que atualiza o pódio, deixa ele sempre atualizado. Tem a DAO. Então, a DAO é basicamente uma planilha do Excel, do Expa, com resultados do Expa, e você consegue tirar análise deles, inclusive também ver Process Time, e também tem a Networking Tracking, que você consegue ter um panorama da Exec no Brasil, da operação da Exec no Brasil como um todo, e aí por tier, por cluster também. E também tem as planilhas individuais. E aí eu estou trazendo aqui um exemplo do que eu usei quando eu era VP ano passado para a Exec Vitória. Então, aqui está com as KPIs de Attraction, é só questão de adaptação. Eu dividi, né, por mês, eu tinha uma meta por mês, então eu dividi ela por semana, e eu dividi com os meus membros. E aí eu tinha uma análise por processo e por membro. E aí depois eu vou falar por que isso é importante. Eu também trazia as conversões reais, que é a tabela de baixo, que era o que estava acontecendo de fato na área. Então, o planejamento é o ideal e a conversão de baixo é o real. E aí, por que isso é importante? Porque a gente consegue analisar, por exemplo, onde está o gap. E aí, esse tipo de planilha é uma planilha que você analisa de cima para baixo. Então, se a gente está tendo muitos aplicantes no início da semana ali, no dia 1, e aí no dia 7, ou no dia 31, a gente tem não tantos APDs, isso significa que o nosso gap está no meio desses processos. Então, deixando as KPIs muito claras, a gente consegue analisar isso. E a gente consegue também saber questão de performance por membro. Então, se o membro Henrique está tendo muito, está contactando muitos APs, está conseguindo marcar as entrevistas, não está dando muito APD, então muito provavelmente está tendo esse gap ali dentro dele. Mas aí, se o Adiana já consegue, você consegue, por exemplo, colocar esses dois para trabalharem juntos. E aí, assim, consegue, né, extrair as informações e usar isso de forma estratégica. E, no caso, a gente precisa ter a conversão real para a gente saber onde que a gente precisa melhorar.
Então, isso não necessariamente precisa ser VP para ter. Na verdade, o TL, para traquear os membros, é muito importante também. E você, como membro, é também importante você saber quem está mandando muito bem uma coisa que é o seu ponto de atenção, para assim você poder melhorar junto. E aí, qual a frequência que a gente vai analisar esses dados o tempo todo? Tá, não literalmente o tempo todo, né? Não é para ficar freak de tracking de KPIs. Mas é importante, pelo menos ali, se você está como VP ou TL, olhar pelo menos uma vez por dia. E aí, se você está como membro, não tem importância olhar dois em 2 dias e etc, para você saber mesmo como que está indo os resultados da área. Afinal, a área também é de sua responsabilidade. Mas é importante, é muito importante você olhar esses resultados para saber onde está o gap. Porque se você está com gap, por exemplo, de aceitos na primeira semana já do mês, e você for olhar só na última semana do mês, você já não vai mais conseguir os seus resultados. Então, como que você consegue fazer essas análises através desses números para que supra o gap e você consiga dar os seus resultados? Então, por isso que é importante a questão de análise, de tracking de todas as KPIs para a gente conseguir tirar os nossos resultados. Bom, como falei, eu sou a Gabi, aí eu estou trazendo o meu contato e caso você tenha alguma dúvida sobre qualquer parte, até a questão de como fazer análise de DAO, como fazer análise de forma geral, ou se quiser que eu te passe essa minha planilha também, eu posso te passar, é só entrar em contato comigo, que eu estou à sua disposição, beleza? Bons resultados!